Com a apresentação dele mesmo, Márcio Reis. Entrevistando uma das maiores cantoras baianas. Prepare-se, está no ar Vozes Culturais. Olá, tudo bem? Maravilha tudo você ter bem. acessado a este canal para assistir ao nosso conteúdo. Aproveite, se inscreva e deixe seu like. Neste vídeo, você assistirá ao bate-papo com a cantora, dançarina, produtora, jornalista, ou seja, a 1001 utilidades como a própria artista se classifica. Permaneça aqui para conhecer mais a história dessa grande profissional das artes. Surama Albuquerque, imenso prazer você no Vozes Culturais. Oi, Márcio, boa tarde a todos. O prazer é meu e muito obrigada pelo convite, viu? Obrigado eu por você ter aceitado. Vamos lá. Muito legal. Você já tem mais de 20 anos, né, na carreira na música e em outras vertentes aí da nossa arte, né? Como você hoje classifica assim, a questão da arte em si, né? Mas, ou seja, você também é bacharel na comunicação, como você acabou de me falar, né? Como é que lidar com toda essa arte, né, ao mesmo tempo, durante esse tempo todo, como é dividir isso? É espontâneo, é natural, é bem natural. Uma coisa vai levando a outra, sabe? Eu acho que tudo está interligado, sinto dessa forma. Então, por exemplo, na minha carreira, eu comecei sendo dançarina, né? Aconteceu também, entrei já praticamente na companhia dançando, e com a intenção anterior de ser atriz, né? Com a ideia de ser atriz, de estudar teatro, estava nessa formação e tal, e acabei entrando espontaneamente como dançarina, e uma coisa foi levando a outra. De dançarina, eu estando no palco era uma forma também de interpretar, e acabei indo para o teatro também, fazendo coisas onde a gente também dançava. O teatro é muito misturado, né? Você faz tudo ali, é uma arte muito completa, né? Interpretação. Então, você fazia de tudo ali. E a questão da produção acaba sendo também natural, porque artista que não é tão famoso, não é tão conhecido, especialmente início de carreira, acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Então, eu já fui produtora, empresária, cenografista, camareira, passadeira, sabe? De tudo, né? Então, acaba uma coisa emendando realmente na outra, por questões de necessidade mesmo. Então, acaba sendo muito espontâneo. Então, lidar com isso, para mim, é muito espontâneo, muito natural. Ou seja, você tem uma coisa que a Europa exige, né? De cada artista aprender um pouco de tudo. E você tem uma ligação muito, né, com a Europa. Mas eu diria que a Europa e o Brasil também, né? De um modo geral. Lá, porque assim, né? Eu, no caso, a minha história chegando, né? Eu viajei durante muito tempo com algumas companhias de dança, onde tudo era preparado. Eu realmente só me preocupava em dançar, em me manter em forma, em ensaiar, em fazer as aulas e dançar. Era a minha única preocupação. Só que chegou um momento que, por coisas do destino também, né, coisas que estão na nossa vida, no nosso propósito de vida, eu acabei parando em Madrid, na Espanha, e aí sim eu comecei a ser uma artista totalmente independente, né, autônoma mesmo. Então, isso acabou me levando a ter essas diversas funções, sabe? A tanto estar nos palcos, como estar por trás deles também, né? Tipo assim, de repente, de eu acabar, quando eu montei minha companhia de dança, de eu acabar de preparar artista, de arrumar bailarinas e músicos que iam entrar em cena, de verificar se estava o palco bem, iluminação bem, tudo bem, e lá para trás me arrumar, que depois me tocava entrar no próximo quadro, sabe? Como dançarina. Então, na Europa aconteceu isso, de eu me transformar mesmo em autônoma, deixar de ser uma bailarina contratada para ser realmente dona do meu próprio negócio, assim, de algum modo, né, da minha dança, e ter que lidar com todas essas partes.
Lá isso teve que ser assim. Bacana, bacana. Agora, você não é baiana, você nasceu em João Pessoa. É, O que lhe trouxe à Bahia? Porque isso é uma ligação muito forte, que muitas é, pessoas acreditam que você é baiana. é. Inclusive, lá fora, muita gente pensa. Eu, na verdade, digo que eu sou pernambaiana, né? Gostei, Porque gostei. Pernam Parabaiana, isso. Porque é a mistura dos três Nordestes, né? Recife, Pernambuco, Salvador e João Pessoa. Porque eu sempre digo que mais nordestina do que eu, sou um nordestino mesmo. Porque eu nasci em João Pessoa, minha mãe me pariu aí, nasci aí, me deu a luz aí, e logo em seguida nós fomos para Recife, né, onde meus avós moravam e tal, toda a família e tal. E na sequência, por questões de trabalho mesmo da minha mãe, profissional, acabamos indo para Salvador. E eu sou pequena, então a minha infância foi muito nesse recorrido aí entre Salvador e Recife, né? Infância e princípio da adolescência, até que eu fui para Recife realmente e já não voltei mais para Salvador, aí entre os 12 e 13 anos aproximadamente. E de Recife já fui para o Rio e do Rio já fui para o mundo. Joia, muito bom. E você que lida com várias artes, você tem preferência por uma? Por exemplo, eu vejo você mais atuando ultimamente na música e também fazendo produção. Sim, por incrível que pareça, a música, ela está na minha vida, mas ela não foi a minha primeira arte, de fato. A primeira, assim, que eu tive conexão e tudo, é a dança. Eu acho que a dança e a interpretação estão muito juntas na minha história, né? Porque aí, com uns 4, 5 anos de idade, eu era aquela que imitava os personagens das novelas, sabe? E botava, minha mãe contando de que imitava, escravizava, assim. Então, na verdade, elas estão muito juntas. Agora, a música, realmente, ela chega um pouquinho depois, sabe? Assim, nas minhas brincadeiras, nas minhas coisas. A dança, ela sempre teve muito presente. Então, se eu tivesse que, talvez, dizer a que está mais forte em mim, eu diria que é a dança, sem dúvida. Até E porque... você, eu vi até uma matéria que você disse que você se considera uma ex-dançarina e gosta tanto de dança. Pois Nossa, é, o que eu falei para você aí no privado, exato. né? Como a nossa mente, ela vai nos levando para determinadas armadilhas na vida que a gente não percebe, simplesmente vai se deixando levar. Então é isso, durante algum tempo eu realmente me distanciei da dança, me dediquei mesmo à música mais seriamente, né, a nível de estudo e tudo mais. Então, durante muito tempo eu fazia essas coisas paralelamente. Eu continuava dançando profissionalmente, tinha minha companhia de dança, cuidava de tudo, como eu falei, e também tinha minha banda de música, atuava. Então, a música estava ali coladinho com a dança, porque eu dançava muito no palco, etc. Então, estava ali muito coladinho. Só que depois de um tempo, realmente a música foi me absorvendo mais, me absorvendo. Eu mudei para o Brasil e aqui ainda fazia aula de dança, né, na fundação aqui de dança em Salvador, com King e outros professores. King foi o primeiro professor de dança aqui em Salvador. E aí eu fui aqui em Salvador, mais do que nunca foi onde eu fui me afastando. E eu comecei a ficar mais envolvida com a música e tal. O cenário era bem diferente do que eu estava acostumada lá na Espanha, e aí eu acabei, inclusive, me afastando um pouquinho também da música, e virei mais produtora mesmo, fiquei bem mais atrás dos palcos. Maravilha. E por falar em música, Dedos de Ouro, é uma homenagem que você faz ao grande Armandinho, seu esposo, Armandinho É, Macedo. Me fale um pouco sobre essa linda música. É é, lindíssima. Não é porque é, você está aqui, não. que bom que você gostou. Eu Amei. também gosto muito da letra. Essa música, como tudo, como quase tudo, muito comigo, vem tudo de forma muito espontânea. Eu não sou aquela pessoa, assim, praticamente, que eu paro para escrever, pensar numa letra, depois numa melodia, juntar as duas coisas, né? Às vezes eu faço, é muito raro, mas às vezes eu faço dessa forma. Mas, normalmente, chega para mim
letra e melodia junto, e uma história completa, sabe? Que aí depois eu pego ela lá e ajusto algumas partezinhas. Então, assim, Armando é um cara que eu tenho muita admiração, né? Especialmente com a colocação dele em cena, sabe? A performance dele em cena é algo que me agrada muito. E eu vejo uma coisa assim muito transcendental. Então, de uma brincadeira mesmo, eu brincando, dizendo assim, nossa, esses dedos valem ouro, vou botar esses dedos no seguro, sabe? Esse dedo é de Maravilha. ouro. E aí aquilo começou a ressoar na minha mente, sabe? E toda essa mistura, né, do que é o carnaval, da representatividade tão grande dele no carnaval, a história dele. E aí isso começou a ressoar aqui dentro de mim, uma coisa foi ligando a outra, né? É elétrico pra caramba. Cara, ele toca de uma forma elétrica. Aí me veio na mente um momento que, depois do carnaval, a gente em casa, depois de 7, 8 horas ali em cima do trio, ele chegar em casa e tá dormindo praticamente, e com a mão assim, né, aqui na minha barriga, e os dedos sozinho, sabe? Isso é Sozinho, automático. no automático. Eu digo, cara, isso é elétrico mesmo. Aí surgiu, elétrico, os dedos de ouro. Uma coisa foi puxando a outra. Ah, bacana. Agora, em relação ao cenário musical atual, como é que você descreve o futuro da música? Como a música tem sido direcionada aí na mídia? Ó, eu vou falar uma coisa para você. De algum tempo para cá, engraçado, eu sou uma pessoa que, algum tempo na minha vida, eu fui uma pessoa muito preocupada com o futuro. Eu nunca fui uma pessoa muito apegada ao passado, não, sabe? Eu não sou aquela pessoa que fico muito presa ao passado, não. Tem coisas que você sente saudade e tal, não sei o quê, mas durante algum tempo eu fui muito preocupada pelo futuro. Então, de um tempinho para cá, eu venho trabalhando muito isso. Então, futuro para mim não há. Eu tenho claríssimo isso, que futuro para mim não existe. Existe o agora. O agora, Tudo que eu o aqui e faço agora. hoje é o resultado que vai dar amanhã. Se eu bebo água hoje, a minha pele amanhã está mais hidratada. Se eu como muito açúcar hoje, né, que eu tenho esse mau hábito do chocolate, Meu amanhã Deus. é possível que isso me dê algum resultado. Então, falando da música no agora, como eu vejo, né, esse futuro presente aqui, tem muitas coisas que eu acho que tem uma galera de músicos aí que tá chegando a uma determinada camada, mas não chega a um grande povão, e que deveria, porque tem um pessoal muito bacana, tem um pessoal jovem, como Merlin, como as meninas, aquela, esqueci o nome agora, Clara e Ana, eu acho que é. Não é Ana Clariana, não. Vitória? Ana e Vitória, sabe? Maria Gadu, que já é uma geração um pouquinho a mais, mas ainda mais nova do que eu. Assim, tem um pessoal muito bacana, muito bom. Tem uma galera muito boa de música instrumental, tem coisa muito boa. Mas é uma pena que os veículos de comunicação, eles não estão muito não dão muita importância em mostrar muito isso, né? Então fica assim numa camada ali como o Serginho Groisman, que é um cara mais intelectual, fica aí como nos programas de domingo que traz coisas, né, às vezes mais interessantes, como o Faustão apoiava coisas e tal. Mas eu acho, isso aqui falando um pouco da Globo, mas eu vejo que as rádios mesmo, sabe, as mais populares, aquela que chega às periferias, aquela que chega ao povão, aquela que chega àquela galera que não tem essa cultura, esse nível de educação todo, tinha que chegar essa arte, sabe? Essa arte de um instrumentista como Yamandu, como Hamilton de Holanda, como Armandinho, tinha que chegar para essa galera, sabe? Essa nova geração boa que está chegando tinha que chegar. Então, por esse lado, eu vejo um futuro presente muito promissor em novos artistas bons, sabe? Acho que, graças a Deus, temos essa salvação aí. E, por outro lado, vejo a parte que eu não gosto muito e que, infelizmente, é a que mais chega, sabe? Que é uma desvalorização enorme da mulher, que Da eu acho que, mulher. às vezes, tem uma contradição muito grande quando se fala de empoderamento feminino, quando se fala da não sexualização do corpo feminino. Aí eu me deparo com uma grande artista que eu vejo aqui agora, que apresenta programa aqui de música, sabe? Uma mulher negra maravilhosa, com uma voz fantástica, que o principal elemento de divulgação é o corpo, sabe?
enfocando mais ainda em suas nádegas. Eu fico triste Entende? porque assim, grandes cantoras, né, ou seja, nessa área aí feminista, grandes cantoras e que parece que não se tocam, né, que estão Estão usando esse explorando recurso, mais o né? seu corpo do que o seu talento musical. Exatamente, exatamente. E no meu ponto de vista, né? Um ponto de vista meu. E usando isso, sabe, como seu talento principal. Então, assim, eu não acho isso muito bacana, porque, por exemplo, é o que chega a essa massa, sabe? Que infelizmente com pouca cultura, com pouca educação, então eles acabam pegando isso, né, e transformando isso Muito numa forma vulgar. de comunicação, numa forma de expressar sua cultura, e acaba ficando, aí acaba isso dando origem à geração de outras músicas, onde eu vejo coisas violentas, sabe? Vejo coisas excessivamente, eu diria até que pornográficas mesmo, respeitando a questão da pornografia, mas entendendo que em determinadas mãos, em determinados lugares, ela pode dar margem a outras coisas que não são muito legais. Então, eu vejo a música como um grande influenciador, tanto para o bem quanto para o mal, nesse momento. E o que me dá pena, às vezes, é ver que a parte que não é tão boa é a que mais chega, sabe? E isso, não sei como é que isso vai, não saberia decifrar como é que isso vai. E o que me deixa mais estarrecido nisso tudo é que se criou uma cultura, né, que diz assim, mas o povo gosta disso. Ou seja, se o povo gosta, tem que dar aquilo que o povo gosta. Eu acho um pouco pobre Esse essa argumento, cultura, né? esse argumento, entendeu? Muito Porque o povo vazio. gosta do que você dá para eles. Né? Exatamente. E Então, eu se a digo, gente for falar assim, a gente vai parar na época medieval, né? Jogar água aos porcos, né? Jogar os restos para os porcos, né? Que era assim que faziam os reis na época medieval, né? Ali fora dos exato. castelos, bora água vá! Aí jogava, né? A porcaria, né? Ou Pros, seja, pro joga porco, podre, joga podre cultura para essas pessoas que eles aceitam e está tudo bem. Exatamente. Exatamente. E não tem nada a ver com aquela coisa que alguns podem pensar, isso é papo de gente que quer ser intelectual. Não, não tem nada a ver. Não, Tem a ver que o que é bom que chega para mim, né, que chega aqui, digamos, sei lá, para a Zona Sul, falando de algum modo, que também chegue para a periferia, né? exato. Do Com mesmo certeza. modo, né? Por que não? E parece uma coisa que cumprir assim, as coisas boas que não consegue chegar a essas pessoas, a maioria dessas Pois pessoas. é, pois é. Eu lembro que uma vez eu fui, que hoje chama stand-up, né? Mas antes chamasse de monólogo. Eu fiz um monólogo chamado Vá Tomar no Riso. E quando eu cheguei no interior, que era uma coisa mais humor, mas não humor ousado. Né? Era a questão mesmo de humor rico, digamos assim. E algumas pessoas que produziam eventos diziam, o povo não quer isso não, o povo não quer saber disso não. E eu fiz, cara, como você falou aí, eu acredito que o que não dá às pessoas, não tem como as pessoas conhecerem. Claro. Então, joga para as pessoas e a gente vai ver o resultado. Eu fui para fazer uma vez, fiz 4 vezes. Pois é. O espaço encheu, entendeu? Em todas. Então, eu Pois mostrei, é. consegui mostrar. E depois falei, tá vendo? O problema é que a gente fica nesse vício de que, o povo gosta disso. Foi até na ascensão do Arrocha, né, no meado da década de 90. O povo só quer Arrocha. O povo quer Arrocha, quer MPB, quer axé, quer samba, quer tudo. Agora é preciso que o poder público e as pessoas privadas que produzem eventos levem todos os gêneros para as pessoas. Entendeu? É lógico. Como a gente sabe, você, já trocando um pouquinho aqui do assunto, como você passeia não só no Brasil, em outras culturas, né, de vários países, como foi se adaptar, né, e, de uma certa forma, ter uma companhia de dança lá fora, em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil? Como é a questão da... Você, como foi você criou você tinha
uma companhia de dança, né? Lá. Na época que, já no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, né, que foi quando eu montei o Tropical Bahia Show, antes a gente tinha eu tinha em sociedade com outras pessoas, com outros dois amigos, o Danças Tropicais. A gente fez os Danças Tropicais para atuar na Expo, em 92, que era um espetáculo folclórico com danças, a maioria de Salvador, da Bahia, né? E depois eu parti para minha história sozinha. E foi muito bem aceito na Espanha, porque era um momento onde o Brasil era muito bem visto, né? Então, assim, esse período todo dos anos 90, o Brasil estava no auge na Espanha, pelo menos ali, né, onde eu circulava. Então, tudo que você fizesse, assim, de brasileiro, poxa, brasileiro, pô, que legal, gente boa, bacana e tal. Então, assim, era tudo muito bem visto, era muito fácil transitar nesse movimento. E com relação, por exemplo, ao Brasil, não sei se foi essa a sua pergunta, se eu entendi direito. Sim, essa comparação com a aceitação lá e a aceitação aqui. E aqui, pois por incrível que pareça, o Brasil é um país extremamente preconceituoso, né? Então, a aceitação do meu trabalho, por exemplo, eu não posso dizer da companhia inteira aqui de dança, mas eu posso falar eu como dançarina quando eu trabalhava no Brasil, né? Então, no Brasil, eu sou dançarina especificamente folclórica, minha especialidade folclórica e voltada para o samba. Então, tínhamos diversos quadros de samba, de sambista mesmo, aquelas vestimentas de biquíni, de escola de samba e tal. Então, o Brasil, aqui, eu realmente vivi algumas situações assim preconceituosas de que aquela classe de dança não é dança, de que dança folclórica, samba, é meio, sabe, inferiorizado. Portanto, as condições de trabalho e pagamentos, muitas vezes também. Tanto é que, durante, por exemplo, dos anos 80 e tal, existiam muitos testes, muitos castings de dança para fora do Brasil. Era muita gente viajando para fora, mas muito mesmo. E aqui, a valorização era pouca, sabe? Assim, tinha um valor para ir para fora, mas aqui dentro, o trato, os cachês eram menos. Então, lá fora, eu notei muito essa diferença da valorização de uma coisa para outra, sabe? Não que aqui não tivesse, tinha sim, mas a diferença de como você é valorizado, respeitado, considerado artista, tratado, era diferente. A diferença de um músico percussionista, com todos os seus, né, acréscimos de percussionista, e um músico ritmista, né, o ritmista que toca o repinique, o repique, né, o surdo, e domina praticamente aquilo ali, o músico que é o pandeirista e malabarista de pandeiro, né? Então, ele tem um valor grande ali dentro, mas em outros aspectos eu percebi alguns, sabe, entrave. Então, essa é a maior diferença que eu percebi. Entendi. E foi fácil para você se adaptar à cultura lá? Sim, sim. Para mim, sim. Para mim, sim. Foi sim. Porque eu também já vinha viajando por outros lugares, né? Eu já viajava desde os 17 anos já para fora do Brasil, com companhias de dança. Então, ficar na Espanha e me adaptar ali, até mais porque é um povo latino. Então, eu já falava espanhol também. Então, foi bem simples. E também circulava muito no ambiente brasileiro, né? Quando entrei no mundo da dança, tinha esse suporte aí, muito do ambiente brasileiro. Mas, sim, Espanha é um país fácil de se adaptar. E qual desses países você tem mais vontade, assim, de fazer shows? Todos. Todos. A gente sabe que houve um retorno, né, de alguns eventos, né? E para a questão da pandemia, como é que você vê? Ainda a questão do problema, se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval. Pois é. Eu, né, poderia puxar a sardinha para o meu lado, porque tenho aqui uma relação com a pessoa que, né, um dos momentos mais auge é o carnaval e tudo mais, mas eu, pessoalmente, inclusive, falo aqui para ele,
no meu ponto de vista, eu nem sou a favor dos bares como estão funcionando, eu não sou a favor das grandes movimentações, eu não sou a favor dos estádios de futebol lotados, como eu tenho visto, nem aqui, nem na Europa. Portanto, eu também não sou a favor da aglomeração do carnaval, porque a gente já está careca de saber que a gente é indisciplinado, eu não falo nem do brasileiro, eu falo do ser humano de um modo geral, sabe? Nós somos seres indisciplinados, sim, sabe? Estamos muito sedentos de festa, então acho muito complicado você fazer um carnaval onde são multidões na rua, sabe? Controlando isso, sabe? Quem vai usar máscara, quem não vai, quem vai estar circulando, quem tomou vacina, quem não. Então, acho muito precipitado ainda, sabe? Acho que se a gente conseguiu apertar o cinturão até agora, dá para segurar um pouquinho mais, né? Ou no pior das hipóteses, para quem está desesperado, sei lá, talvez, organizar como era lá antigamente, na época da minha mãe, sabe? Aqueles bailinhos pequenos, com limitações de pessoas, sabe? Hoje tem um baile para 100 pessoas. Quem veio hoje, vamos marcar aqui, com cartela mesmo, botar como cartela. Quem veio hoje, não vem amanhã. Tipo a rotatividade que tem dos carros em São Paulo, né? Quem usou o carro hoje, não usa amanhã. Fazer coisas assim desse tipo, sabe? Ou comprovação, porque tem muitos bares, por exemplo, agora, que estão abertos, funcionando com as regras de que você só pode circular, você só pode estar sem máscara na mesa, comendo, e não é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas sentarem e ficarem ali sem máscara porque acreditam que estão sentados na mesa, então fica sem máscara o tempo inteiro, né? Então você não sabe ali quem vacinou, quem não, né? E circula, sabe, levanta e dança. Então imagina isso no carnaval. Eu acho bem complicado. Não sou a favor, não. Eu tenho observado que acho que está um pouco meio perdido isso, né? Não quer o carnaval. A gente sabe que realmente o carnaval atrai pessoas de todos os países. Mas também há eventos com aglomeração enorme de pessoas, inclusive os estádios de futebol. Então é isso que eu não consigo, entendeu? Por que não faz um evento? Até descentraliza. Eu até imaginei assim, poxa, se pegar o carnaval e levar para os bairros, né? Nova ideia, uma aglomeração em 2 lugares, né? Centro e a parte ali Barrondina. De alguma forma, já que as pessoas estão, de certa forma, se aglomerando. Se você levar, por exemplo, espaço como o Piripiri, tem um espaço imenso, né? Você pegar as atrações, talvez até funcione, não sei. Então, é uma coisa realmente que a gente fica cheio de questionamentos. A Europa está fechando, então a gente fica... Pois é. Assim, eu não sou a favor por conta disso, né? Porque a gente ainda não tem nem sequer o remédio da cura. A gente tem a vacina, né? Que é um paliativo. Eu, por exemplo, peguei Covid depois de ter tomado a segunda dose já? Foi. Acho que sim. Entende? Tudo bem que foi super devagar, os sintomas foram bem pouquinho mesmo e tal, mas, né? Então, sei lá, eu acho que um pouquinho de precaução não fazia mal, coisa que não é da nossa natureza humana, né? E, assim, você falou aí, eu até pensei em perguntar, mas fiquei um pouco... como foi essa sua experiência e, assim, o que é que você pode falar para as pessoas que estão querendo se aglomerar, o risco o que você pode dizer para essas pessoas, já que você foi uma pessoa que contraiu, graças a Deus, foi sintoma leve. Ai, Márcio, eu acho que está muito na consciência de cada um, sabe? É muito mesmo da consciência de cada pessoa, né? Mas eu diria, gente, vamos pensar na gente, porque eu acho assim, até um pouco de hipocrisia quando eu vejo algumas pessoas falando, não, porque eu vou me cuidar por causa do outro, por causa do tio. Isso é um pensamento meu, tá? Não tô, mas eu digo, não. Por que a gente tem essa mania de querer ser bonzinho, sabe? De dizer, eu sou bonzinho, eu vou me cuidar por causa do meu tio, da minha mãe, da minha avó. Não, começa a se cuidar por causa de você. Está lá no Evangelho, na Bíblia, eu não sou evangélica não, mas está lá escrito, ó, amar é o próximo como a ti mesmo. Então, assim, o primeiro cuidado começa comigo, por mim, porque, né, eu venho para essa vida responsável por mim mesmo.
Eu tenho que ser responsável por mim. Deus, né? Para mim, Deus é a força universal, deu a proposta da gente viver, cada um de nós, para que a gente possa se transformar, evoluir a melhor, né? Então, assim, começa a cuidar de você, sabe? Pense em você, pensa que se você ficar doente, caramba, sabe? Você vai ficar lá mal, ruim, mal pra caramba, e, consequentemente, vai prejudicar uma quantidade de pessoas, né, no seu entorno. Eu fico abismado que muitas pessoas acreditam que o fato de terem se vacinados na segunda dose estão livres. Eu cheguei a alguns interiores e as pessoas, eu falava, conversando com as pessoas, inclusive falava, você não usa máscara, tal, está aqui e tal. As pessoas, não, mas já tomei a vacina. Mas você não está imune 100%. Você pode contrair, você levar para dentro de casa. Aí, pois é. Então, assim, eu não consigo, a meio de comunicação está aí, o tempo todo o jornal batendo nisso, e as pessoas continuam a pensar, e tem muita gente pensando, Surama, que o fato de terem tomado a segunda dose já estão imunizados 100%, porque... E que não morre, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tive, depois da segunda dose, foi bem leve, mas vamos contar aqui de que eu não tenho nenhuma comorbidade, não tenho nada, né? Não tenho asma, não tenho nada assim. Agora, por exemplo, já Tarcísio Meira, né? Que já era uma pessoa mais velha, com outras probleminhas de saúde, já não pôde dizer o mesmo que eu aqui agora, né? Então, exato. Assim, eu acho que é um pouquinho da gente pensar, cada um pensar qual é o seu estado, né? Como é que está a sua saúde e, sei lá, e ter um pouquinho dessa consciência, que é uma coisa que alguns têm e outros não, né? Fazer o quê? Engraçado. É complicado, é complexo. Ainda está uma coisa muito, muito... E o mais interessante, sabe o que eu acho? Eu comento muito assim. O mais interessante é que as pessoas vivem lutando com a ideia da não morte, da vida eterna, né? Ao mesmo tempo que muitos têm esse pânico de morrer, também tem essa sede de viver, né? Aí fica nesse descontrole, porque se você dissesse, eu vou para a festa, eu vou fazer isso, mas tudo bem, eu entendo que a morte faz parte da vida e tal, não sei o quê. Não, de repente são as mesmas pessoas também que ficam nesse pânico, né? Uma coisa da morte, divulgando coisas, falando de Covid, contando quantos morreram, né? Quantos morreram o tempo todo. Enfim, é confuso. Complicado. É bem confuso. Voltando aqui para a música, a gente sabe que todos os artistas têm suas referências musicais, você que é 1001 utilidades, como você gosta de se classificar, não lidar só com um tipo de arte. Quais são as suas referências, e suas maiores referências, assim? Uau, tem um bocado. Vamos falar das primeiras, assim, desde que eu me entendo por gente, né? Bem pequena, assim, 11 anos, mais ou menos, quando eu começo realmente a ouvir muita música. Então, minhas referências musicais eram Caetano Veloso e Gilberto Gil, não pode ficar de fora, né? Eu tive uma época que eu tinha coleção de Caetano, escutava, sabia muita coisa. Uma grande referência nos meus 9, 10 anos é Roberto Carlos. Eu sabia tudo dele, cantava tudo dele, sabe? Então, mas era, assim, muito forte mesmo. E já mais adiante, já pensando mais como cantora, eu acho que minhas referências eram muito brasileira, né? Alcione, porque minha mãe escutava muito, então eu achava o máximo a forma como ela cantava, o timbre de voz dela, né? Alcione foi uma referência muito grande. Quem mais? Eu pense agora, assim, de imediato. Brasileira. Clara Nunes foi uma referência também muito grande, né? E logo Rita Lee, Elis Regina na adolescência, bombando na minha cabeça, né? Elis Regina e Rita Lee foram, assim,
Gal Costa e Bethânia também. Eu lembro o primeiro disco da Bethânia que eu tive com 12 anos, que era Alibi. Alibi. Né? Que minha mãe achava demais aquilo para mim, né? Mas aquilo tocava de um jeito, então Bethânia também foi uma grande referência. Falando das cantoras brasileiras. Por falar em Bethânia, para mim, Bethânia, não tem um disco que eu possa dizer assim, esse aqui é mais ou menos. Todos são bons. É a única artista que eu acredito que a gente, e de carreira já longa, que pode dizer, rapaz, não tem nada assim para dizer, isso é mais ou menos, todos são bons. Elas todos são bons. Passa por um crivo mesmo, né? Intenso. Né? Você, essa questão você falou da Clara Nunes, você tem muita ligação com o samba. Vem muito da dança. Vem muito da dança, na verdade, porque eu vivia o mundo do samba na dança, né? Eu trabalhei com Sargentelli, trabalhei com muitos grupos de samba, que eu, como falei, nos anos 80, nos anos 90, estava no auge, tanto no Rio quanto fora do Brasil, então eu viajava muito, estava muito envolvida com esse mundo, no aspecto da dança. Mas, hei de dizer, como cantora, não. Como cantora, eu sempre fui muito... bem eclética, assim, sabe? Tanto poderia cantar uma música, sei lá, em francês de um artista que eu gostasse, como, de repente, um sambão, sabe? De uma escola de samba mesmo, sabe? Bumbum Paticumbum Procurundum, que eu já tive no meu repertório, sabe? Então, era muito eclética. Por exemplo, teve um momento que a gente fazia um show que era Melodias Brasileiras, justamente... Por que o nome sem uma definição clara? Porque eu passeava por vários lugares. Então, assim, eu lembro de um show que a gente fez durante muito tempo, lá em Madrid, num determinado lugar, e como a noite lá começa mais tarde, então as pessoas iam chegando, ali ficavam esquentando, a gente começava com um processo de bossa nova e terminava em carnaval, sabe? Terminava em batucada, terminava, às vezes, comigo tocando surdo, sabe, em batucada, e a gente ia passeando pela bossa nova, passeava pelo pop, passeava um pouquinho pelo rock, pelo forró, e terminava em carnaval. Então, assim, eu não sou uma cantora como o Armando, inclusive, já me enquadrou algumas vezes. Você é cantora de samba? Não, não sou. Eu canto samba também no meu repertório. Esse show que a gente fez aqui agora, que é o Sambas e Canções, por que sambas e canções? Justamente porque, de repente, no meio ia rolar uma balada, sabe? Tudo é canção, né? Uma melodia é uma canção. Bacana. Agora me diga em relação a você que está ligada a Armandinho, a She Music, ela passou por um processo, ainda continua passando, né? E aquela coisa que era aquele boom até a meada da década de 90, de repente começou a se arrefecer. Como que você enxerga a She Music? Tá, assim, eu amo. Não, eu falo assim, é lindo a She Music, não essa modalidade que atropelou a She Music. Mas como é que você enxerga na questão? Você acha que a She Music ainda é injustiçada? Eu acho que ela talvez seja um pouco injustiçada, sim, no sentido de que ela tem muita gente que levou a She Music para uma coisa pejorativa, né? Quando, na verdade, não é. Para começar, já a palavra já axé, né? Já é coisa boa, né? Já é o axé, aquele axé do terreiro, o peso da palavra, né? Já é uma coisa muito boa. Segundo lugar, o axé music que eu conheço, que eu fui conhecendo, né? Que vem aí do samba reggae, os samba reggae tradicionais, vem daquela música ali dos anos 80, né? Do princípio dos anos 90, né? Netinho, Olodum, né? Ileaê, Margarete, Daniela no auge, né? Então, Ademar Andrade, pois é, Zé Honório, exatamente. Muita gente. Essa galera toda. Laurinha Arantes, né? Pois Laurinha, até entrevistei a Laurinha. Tender Diet, né? No alto nível, né? Banda então, Reflex. Assim, pois é. Então, eu acho que é uma música muito rica, muito inteligente. Por exemplo, se você for ver as músicas, né, as composições, as letras desse momento do Axé Music, elas contam histórias, tem delas ali que trazem
histórias mesmo culturais, arqueológicas, sabe, tradicionais, contam histórias pessoais, enfim, eu acho, tem poesias, né, como, por exemplo, Já Pintou o Verão, né, Já Pintou o Verão, Calor no Coração, nossa, tudo isso é fantástico. Agora, o que eu acho é que, como tudo na vida, como a gente começou o nosso início da conversa, né, que você me pergunta do futuro da música que eu trouxe para o presente, é aquela velha história, né? Aquela massa de empresários, dos que manipulam a questão econômica, financeira, eles acabam levando para o que é mais fácil, sabe? Para aqueles 4 acordes que são mais fáceis de ficar na mente, aquela coisa do jornalismo que é top of mind, aquilo que fica na mente, né? Então, fazer 2 acordes, fazer letra com 2 estrofes, né? Somente falando que é preto e branco, é muito mais fácil de memorizar, de ficar na mente, do que uma coisa que fale, sei lá, vamos ver o Ilê Pastar, sabe? Ou coisas assim que façam você refletir, você sentir, você pensar. Então, eu acho que o que houve foi uma grande estratégia, sabe, de uma camada empresarial aí que está visando muito mais dinheiro do que cultura, porque quanto menos culto nós formos, mais dinheiro a gente gera para uma pequena camada. Isso é fato. No mundo inteiro, não é só aqui, né? No mundo inteiro. Então, eu vejo o Axé Music, sim, que ele foi deturpado, ele foi violentado, ele foi explorado o máximo, mas ele foi levado para um caminho de mais facilidade monetária para aqueles que querem investir nele, sabe? É como eu vejo. Eu acredito assim que o problema desses invasores, né, para a música, que eu classifico como invasores, que não conhecem a música, não se preocuparam nem em estudar um pouco a história da música que eles entram para produzir, e que deixou tudo se perder. E é aquela coisa que a música do Caetano, por exemplo, fala, uma coisa muito forte, vai estar sempre, enquanto existir essa gente fazendo maus produções. A força da grana que destrói coisas belas. Que ergue e destrói, né, coisas belas. E destrói coisas belas. Para a música, ela é muito... Eu amo a Axé Music. Na minha infância, a maioria dos desenhos na escola era trio elétrico, era o tempo todo trio elétrico, era fanzaço. Eu sou de uma cidade que tem o 8º trio elétrico da história, inclusive era muito amigo assim, do Dodô e o Osmar, que já fez agora 94 anos, uma coisa assim. O Dica do trio, que é o trio Maragóis. Então, assim, é um outro injustiçado, que é lá da cidade de Maragogipe, é um outro injustiçado que, infelizmente, tem o seu trio lá parado, com ainda aquele formato antigo, e que não vi uma homenagem, né, para os 90 anos dele, os 60 anos do trio elétrico. Então, assim, são coisas que não vão nem surtindo no efeito da história, né, para que a juventude saiba o que é isso. Acho que é importante a gente começar a pensar, as escolas, os poderes públicos começarem a pensar a importância da música, do teatro, dança, artes plásticas, capoeira dentro das escolas. O quanto isso vai desenvolver e vai fazer muitos pensantes de qualidades para o futuro, mas eles ficam, como você falou, ficam muito voltados para a grana, entendeu? E a gente que fica nesse meio, né, só se chateando. É complicado. Mas eu entendo mesmo como um processo de um modo geral, assim, sabe? Aquela velha história, porque eu falei de que tudo está interligado. Eu entendo como um processo de um modo geral também, sabe? A humanidade precisa passar pelo que está passando, por todas essas vertentes, sabe? Na arte, em outras coisas, porque em cada segmento, né? Infelizmente, tem essas coisas feias, né?
Você vê aí na ciência, né, na Ciência. medicina, poxa vida, um monte de gente aí que saiu aí há pouco tempo, né, tirando diploma e tal, sem nunca sequer ter ido a uma universidade, Verdade. né? Você vê aí, né, nosso presidente e outros dizendo que, poxa vida, arma sim, comida não, né? Então, assim, há uma desconstrução e uma inversão de valores muito grande, né? Então, eu acredito muito que quem está fazendo as coisas legais tem que se fortificar de que está fazendo legal, sabe? E seguir no seu caminho e arrastar consigo quem está na mesma vibe. Não se pode, eu penso assim, não dá mais para perder muito tempo querendo convencer quem não quer enxergar, quem não quer ver. Porque aí você perde tempo e energia, sabe? Em fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Então, eu acho muito bacana, por exemplo, o trabalho do Emicida, não sei se você já ouviu. Conheço, amo. Pois é, MV Bill, amo MV Bill. pois é. Ele é um dessas turmas, dessa galera aí nova, né? Porque o cara tem aí o quê? 40 anos agora, talvez nem sei se tem isso, e já vem há um tempo aí fazendo um trabalho bacana, Criolo também, né? Que é Criolo, outro também maravilhoso. maravilhoso, sabe? Então, Vamos assim, para eu gosto, Bahia. Baiana eu System, vamos aqui para Bahia. Baiana System, pois é, eu gosto muito, muito mesmo do Emicida, da forma como ele atua, sabe? Acho que ele Também. atua muito pela linha do pensamento que eu tenho muito. Ele está muito preocupado em fazer do que em convencer, Isso. sabe? Porque, assim, não adianta você convencer aquele que não quer ser convencido, Exato. sabe? Não adianta. Então, aí eu me espelho em pessoas que fizeram grandes coisas, sabe? Como, por exemplo, indo para a questão da filantropia, a gente vai para a Irmã Dulce, ela estava muito mais preocupada em fazer uma grande obra, em deixar uma grande obra, do que em convencer, sabe? Inclusive, eu acho que ela foi inteligentíssima na forma dela de abordagem muitas vezes, sabe? Que ela passa a bola para o outro, né? Como ela fala lá para a madre, não, eu não posso, mas a senhora pode. Então, ela joga o peso da consciência ali para o outro, né? Então, assim, Divaldo Franco, né? É um cara que também tem um projeto Maravilhoso. maravilhoso, sabe? Então, assim, eu fiz uma entrevista com ele e perguntei a ele sobre essas questões sociais, né? Ele falou assim, é uma pena que os veículos, né, as instituições ainda não possam. Então, a gente não briga, não. A gente tenta fazer o que eles não conseguem. Né? Então, eu achei isso fantástico. Eu digo, claro, você não vai estar ali gastando energia, né? Querendo convencer, porque aí se torna uma luta de egos. Né? Muita Exato. gente acaba E caindo é o que nesse mais pecado. tem, né, nesse mundo. Né? Exatamente. Então, por exemplo, eu acho que a política universal, não vou falar só a política brasileira, porque não é Sim. só um problema do Brasil, essa política corrupta, essa política capitalista excessiva, né? Eu fico assim, olhando, eu digo, quem está fazendo coisa boa e tem essa capacidade de fazer multidões olharem para ali, tem que se concentrar nisso, sabe? Não Exato. dá para ficar ali. Então, o Emicida, para mim, na área musical, é um cara maravilhoso. Esse E, documentário que ele fez agora, o Amarelô, é fantástico, sabe? Ele traz aquela galera da periferia para o teatro municipal, sabe? Apresenta esse novo mundo, sabe? Então, eu acho que é por aí, o nosso trabalho é por aí. exato. E aquela coisa também de a gente é preciso entender que a gente não adianta querer disputar. Vá no seu espaço, vá fazendo, que vai acontecer. Cedo ou mais tarde, você vai atingir o seu objetivo. E se não conseguir Exatamente. atingir, outras pessoas vão, né? Ou seja, se não consegue atingir, mas pelo menos vai sendo referências para muitos e É encorajando isso, muitos. é isso, é assim que eu percebo. É. Eu já fui Me uma deixa... pessoa que eu já quis convencer muito. Eu estou Eu também, desconstruindo isso em mim. eu também. E eu tive que me fazer uma introspecção, né, e me lapidar. E aquela coisa, se a gente não consegue convencer, mas também a gente não pode parar de produzir. É isso. De produzir. Sempre vai ter alguém que vai olhar para esse lado, né? E vai multiplicar essa ideia legal também. Sempre. Exato. Deixa eu só dar uma. Adilson Oliveira, boa tarde, Márcio Reis. Seu programa é de qualidade. Cheguei, o que estava faltando na cidade de Maragogipe. Feliz Dia dos Músicos para todos os músicos E feliz maragogipanos. dia dos músicos. É, Peraí, meu filho. felicidades
para vocês todos. Eu me classifico como ex-músico. Eu fui de uma filarmônica, eu toquei trompete. Então não é ex-músico, só está com esse talento aí um pouquinho parado, só isso. Parado. Assim como eu descobri que eu não sou ex-dançarina, eu continuo sendo dançarina porque ela está em mim. Você. Eu fico assim, é incrível, né? O Armandinho não lê partitura, mas lê muito mais partitura da vida do que muitos que leem partituras, né? Cara incrível. Falando aqui de um pouco dele, porque é um cara que eu admiro muito desde pequeno. Se hoje eu vou atrás, se eu participo do Carnaval de Salvador, é porque tem Armandinho. Infelizmente perdemos o Moraes Moreira, é porque temos Luiz Caldas. Ai, Luiz, o pai do axé. Então, assim, Daniela Mercury eu gosto. Também. Assim, produtos, o Olodum eu gosto. Então, assim, tem muita coisa que me fazem ir para o Carnaval. Também tem muitas coisas que eu fico, meu Deus, o que é isso? Isso não é axé music, esse não é o caminho que os precursores queriam, né? É como se fosse Santos Dumont, que não queria que o avião servisse para guerras. Assim deve estar se sentindo esses professores. Né? Ô, Sorama, nosso papo está muito bom. Mas eu estou ficando no escuro, não sei se você está eu estou percebendo. vendo. A luz aqui apagou. Então, assim, é muito bom. Eu gostaria de ficar batendo papo imenso com você, mas nosso tempo já está se finalizando. esgotando. E eu te agradeço muito mesmo por essa simpatia, não só nos bastidores, em público, né? Porque a gente sabe que tem muitos, né, artistas que em público é uma coisa, mas nos bastidores totalmente longe daquilo que apresenta, e você não, você consegue passar, né, toda essa dinamicidade, simpatia, empatia. Obrigada. Né? E que a gente vai se falar muito. Em breve, provavelmente, a gente deve estar fechando alguma parceria. Vamos ver como é que vai ficar o Carnaval. Você pode falar um pouco, né? Você está indo para o próximo mês para a Espanha. Não vou estar no Carnaval aqui. Mas em breve você voltará, com certeza. E a gente vai fazer alguma coisa. Com certeza a gente vai fazer alguma coisa aí. Legal. Algum produto na arte. Né? Porque eu tô com esse intuito, né, de produzir. Isso é um pouco que bom. Eu já sei que vai sair coisa boa. Vamos esperar aí. Já vamos ver a questão do Carnaval, né? Tem Rio de Contas, que já entrei em contato com o secretário, tem Maragogipe também. Então, assim, legal. acho que meu intuito no Vozes Culturais é isso, é levar para as pessoas muitos artistas que, infelizmente, não estão o tempo todo na mídia. Né? Há muitas... A mídia também é isso, exagera, né? Colocando poucos o tempo todo, e muitos que produzem coisas boas não ficam o tempo todo presente nesse meio. Então, assim, o intuito disso... Por isso também eu trago compositores para aqui, como o Evandro Rodrigues, né, que na semana passada esteve aqui com a gente, que é o autor do Baianidade Nagô. E a próxima semana estaremos com o Gilson Neto, que é o guitarrista da Claudinha Leite. Legal. Então, assim, a gente conversar, porque não só deixar os holofotes nos cantores, aqueles que estão ali à frente, mas também, se os cantores existem, é porque existem os instrumentistas. Com certeza. O Rhodes e os produtores. Com certeza. O nosso intuito aqui é trazer todas essas pessoas, para que as pessoas saibam, né, o efeito e a importância de cada um, para que os trabalhos sejam vistos. Muito obrigado mesmo, Sorama. Obrigada a você, Márcio. E sucesso aí, e sucesso lá na Espanha. Continue, que te dê mais sucesso ainda na Espanha. Amém. E que você volte cheio de boas bagagens. E fico feliz também, né, aproveitar aqui que a Cor do Som recebeu agora o Grammy. Fiquei muito feliz. Bom, né? Pelo álbum rosa. E a outra coisa que eu observei foi isso, né? Eu vi artista o tempo todo nos holofotes dos jornais, e a Cor do Som eu não vi
Pois Não é. ri o tempo todo, isso é outra injustiça. É. Entendeu? Mas, Não foram. Não teve essa divulgação, né? então fiquei assim, Na meu verdade. Deus, a cor do som, o respeito que a É. cor do som merece, o que é a cor do som para a cultura, É. não ter saído em todos os meios de comunicação, fiquei abismado com isso, entendeu? Mas vamos Enfim, reverter, vamos lutar, continuar resistindo a essa coisas da força. comunicação. É muita informação agora, nesse momento, são informações demais. Então, valeu, muito obrigado mesmo Tá de bom, querido, coração, muito obrigada. felicidades. Obrigada mesmo, Deus sucesso para você abençoe. também, viu? Obrigadão. Valeu, Sorama. Beijo. Tá, Valeu, tchau. gente. Ótima semana para Tchau, tchau. vocês. Obrigada a todo mundo. Deus abençoe. Valeu. Amém.